Você conhece alguém que ronca? Seu filho, seu marido, sua esposa estão incomodando você com o barulho? Será que o problema é só o barulho? Ou será que tem mais alguma coisa que possa estar atrapalhando a saúde dessas pessoas? Meu nome é Sandra Dória Xavier, sou médica otorrinolaringologista com especialização em medicina do sono. E eu venho hoje falar com vocês a respeito desse tema, que é a apneia do sono, ronco, e o que isso pode atrapalhar no dia a dia dessas pessoas. Então vamos lá, vamos começar do começo. Primeiro vamos falar sobre o quão frequente é o problema de roncar e de ter apneia. Pacientes aqui dessa região aqui de São Paulo foram avaliados em 2010 pelo Instituto do Sono, uma pesquisa populacional, e foi encontrada a prevalência de 32% da nossa população com apneia do sono. Vamos entender o que é essa apneia do sono e essa prevalência é encontrada mundialmente nessa frequência. Então, 1/3 da população tem apneia do sono. O que é isso? Então, vamos pensar que a nossa via aérea, então pensando que aqui é o nariz e aqui é a garganta, ela tem toda uma passagem quando o ar entra por aqui, passa e chega aqui no pulmão. Então vamos pensar que existem áreas nessa região toda que são passíveis de serem fechadas, colabadas, a depender da pressão de ar que entra lá dentro. Ou seja, quando o ar está passando aqui pelo nariz, o nariz não é capaz de fechar na dependência da pressão que passa por ali. Mas essa região aqui, atrás de onde tem a campainha, ou chamada úvula, atrás da língua, nessa região que a gente chama de faringe, é uma região que é possível ser colabada, ou seja, ser fechada. Então vamos imaginar que aqui é a minha garganta, né? Essa região que eu mostrei para vocês. Dependendo do ar que passa por ali, da pressão que ele passa, da velocidade em que ele passa, é possível acontecer um estreitamento da passagem de ar ou até mesmo um fechamento da passagem de ar pela garganta. Isso se chama um evento de obstrução da via aérea superior. E isso, se vocês forem pensar, se fecha, para de entrar o oxigênio, que é a necessidade que a gente tem realmente de receber o oxigênio, de liberar o gás carbônico para ocorrer essa troca gasosa. E isso para de acontecer quando existe um evento de apneia. E aí, quando existe esse evento de apneia, o que acontece? Eu paro de oxigenar órgãos importantes, como o cérebro, o coração, o pulmão, os rins, tá certo? E daí eu vou comentar mais adiante sobre as consequências que isso leva, tá? E isso pode acontecer várias vezes ao longo da noite. Tá? Entre uma parada respiratória e outra, pode acontecer o barulho. Então é o... e volta. Então eu fiz um exemplo muito clássico do ronco ressuscitativo, ou seja, do ronco que culmina com o despertar do paciente, que na maioria das vezes não é percebido pelo paciente, mas ele leva a um despertar eletroencefalográfico, ou seja, as ondas cerebrais aceleram-se, mostrando em que o paciente superficializou o sono, tá? E essa parada respiratória, eu contei até 10 e não foi à toa. Para que a gente considere que houve um evento de apneia, é necessário no mínimo 10 segundos de pausa. Muito bem, então já deu para entender o que é a apneia do sono. Tá? Então o ronco é só o balanço dessas estruturas, que pode ser só o balanço, não precisa ter apneia. E só quando há só um ronco, a gente chama de ronco primário. Quando há, além do balanço e do balanço dessas estruturas, a gente chama de apneia do sono. Muito bem. E quando que isso ocorre? Quais são os fatores de risco envolvidos com essa doença? O grande fator de risco, o principal fator de risco na faixa etária dos adultos e dos idosos é o ganho de peso, né? Então, quando eu tenho um paciente que ele ganha peso,
ele tem um aumento da circunferência cervical por conta disso, né? Então eu tenho mais volume que está comprimindo essa passagem de ar e estreitando a via aérea. Mas não é só por isso que a obesidade tem associação com a apneia. Tem também a questão do volume abdominal aumentado, que também faz com que o tórax não consiga se expandir tão bem na medida em que a gente respira e, consequentemente, não tracione tanto a traqueia e a faringe, permitindo que ela feche com mais facilidade. E ainda existe a possibilidade de acúmulo de gordura dentro da língua. Sim, gordura dentro da língua. Assim como tem pessoas que têm mais tendência a ter ganho de peso no quadril, na cintura, no pescoço, há a possibilidade de terem depósitos de gordura dentro da língua. E aí, com esse depósito de gordura dentro da língua, aqui, ó, eu automaticamente vou estreitar essa passagem que está atrás aqui da boca, tá certo? Aqui é um perfil do paciente, tá? Então, por esses 3 motivos principais, quem é obeso tem mais chance de ter apneia obstrutiva do sono. Mas se fosse assim, se esse fosse o único fator de risco, a gente só teria paciente obeso, né, com apneia. E a gente tem pacientes não obesos com apneia. Só vou voltar um pouquinho para falar do depósito de gordura, que existe um trabalho super interessante relacionado à gordura na língua, que é assim: 2 populações foram estudadas com o mesmo índice de massa corpórea, ou seja, com a mesma quantidade de gordura corporal, né? E foram vistos que esse grupo aqui, ele tinha muito mais apneia do que esse outro grupo aqui, mesmo tendo o mesmo peso, né? E o que eles viram? Que, na verdade, o que fazia esse grupo ter mais apneia do que esse era a quantidade de gordura dentro da língua que essa população tinha. E quando elas foram submetidas a um emagrecimento, seja por remédio, seja por cirurgia bariátrica, o que mais fez repercutir essa melhora do paciente, perda de apneia do sono com o procedimento de emagrecimento, foi a perda de gordura na língua, tá? Então vamos voltar e falar dos fatores de risco, né? Então já falei da obesidade. Quais outros fatores de riscos que a gente tem? O sexo masculino, ele tem um fator de risco maior do que o sexo feminino, isso em todas as faixas etárias, tem a ver com a parte hormonal, tem a ver com a parte anatômica, tem a ver com a parte de receptores na garganta, com a quimiosensibilidade dos receptores dos pacientes do sexo masculino, mas tem uma faixa etária que a mulher quase que ganha dos homens na prevalência, e essa faixa etária é na época da menopausa. Quando a mulher entra na menopausa, além dela ter uma facilidade maior de ter um outro distúrbio do sono, que é a insônia, ela ainda perde a proteção progestagênica e estrogênica que o ciclo menstrual e a idade reprodutiva dela promove. E com isso, ela aumenta a chance de ter apneia obstrutiva do sono. Então, pacientes que estão na menopausa, cuidado que a apneia do sono aumenta a sua prevalência, tá? Então, sexo masculino, a obesidade. Temos esse terceiro fator, que é a idade. Por que a idade ela tem um papel importante? Quando nós envelhecemos, a gente fica mais flácido, a gente tem uma flacidez de musculatura no braço, no pescoço, no quadril, em todos os lugares, inclusive na nossa garganta. Então, a nossa garganta, conforme a gente vai envelhecendo, existe uma quantidade grande de músculos aqui, que são os músculos dilatadores da faringe. São os músculos que são responsáveis por manter a via aérea aberta. Esses músculos, conforme a gente vai envelhecendo, eles vão ficando mais flácidos. E com isso, a tendência maior em permitir que a garganta feche. Pessoas que respiram mal pelo nariz podem também criar uma pressão negativa maior ali atrás do nariz e fazer com que essa via aérea fique mais facilmente colapsável, ou seja, fique estreita, feche, né? Então, a idade, o sexo masculino e a obesidade são os 3 grandes fatores de risco, mas existem outros, como, por exemplo, síndromes genéticas. Então, pacientes que, por alguma alteração cromossômica genética,
tenha uma predisposição a ter apneia do sono. Vou citar algumas. Então, por exemplo, crianças com Prader-Willi, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Down, síndrome com malformações ou alterações osteoesqueléticas, de osso mesmo, né, de formação óssea, como Treacher-Collins, Pierre-Robin, são alterações que vão deixar toda a via aérea mais estreita. E se já há, então, uma tendência, quando a gente dorme, em regulação, em depender dessa musculatura para manter a via aérea aberta, então existem questões que são herdadas, né? Então, herdadas e genéticas, que podem levar a questões de apneia do sono, certo? Ou pacientes que, por exemplo, têm um queixo mais para trás, que a gente chama de queixo retroposicionado. Isso também vai fazer com que a via aérea fique mais estreita. Vamos pensar em outras alterações endocrinológicas. Então, por exemplo, pacientes com hipotireoidismo também têm risco de ter apneia do sono. Pacientes com síndrome de Down, que eu acabei não contando, mas é um grande exemplo de pacientes com risco maior de ter apneia por alguns motivos, pela hipotonia desses indivíduos, né, que é a falta de tônus muscular adequado, aumento de volume de língua, que é a macroglossia, por aumento de tecido linfóide, como amígdala e adenoide, e também pela obesidade que esses pacientes podem ter. Isso tudo eu falei de fatores de risco muito comuns na faixa etária adulta, ainda lembrando do cigarro e do refluxo. O cigarro, ele aumenta a chance de ter apneia porque conforme eu inalo a nicotina, eu causo uma inflamação química dessa região. O refluxo também causa uma irritação química, mas pelo conteúdo gastroduodenal que sobe para a garganta, tá? Então, tanto o cigarro quanto o refluxo também são fatores de risco. Muito bem, então tudo isso que eu falei até agora é em relação aos fatores de risco e o que é a apneia do sono no adulto. Na criança, eu também posso ter apneia do sono, tá? E de uma vez por todas é importante a gente saber que tanto no adulto quanto na criança não é normal fazer barulho para dormir, tá? E também no idoso, eu digo adulto, eu penso em todas as faixas etárias, tá? Quando eu falo em criança, os fatores de risco envolvidos na faixa etária pediátrica no desenvolvimento da apneia do sono já é um pouco diferente. A obesidade também tem o seu papel, mas quem ganha é o aumento do tecido adenoidiano e amidaliano, ou seja, o aumento de amígdala e aumento de adenoide, que é o que cresce aqui atrás do nariz, ó, aqui que cresce a adenoide, todo mundo tem adenoide, mas em algumas crianças, principalmente de 2 a 6 anos, pode ter um aumento maior desse tecido adenoidiano, que pode levar realmente a obstrução da via aérea, ronco, babação, respiração pela boca, né? E eu vou falar mais adiante sobre quadro clínico da apneia do sono, tá certo? Muito bem, então vocês já sabem o que é, vocês já sabem quais são os principais fatores de risco, e agora eu vou falar como a gente tem o quadro clínico dessas pessoas. Então, o quadro clínico dessas pessoas pode ser nenhum. Como assim? Pode não ser nenhum, pode ser simplesmente o acompanhante, quem dorme junto, ou aquele acompanhante de viagem que dormiu naquele hotel, naquela viagem, dizendo que você está roncando. Você pode não sentir nada, tá certo? Você pode ser, como a gente chama de oligossintomático, ou quase nenhum sintoma, tá? E não é por isso que você não precise buscar ajuda, porque isso é um processo que pode começar com um ronco primário e ir progressivamente levando ao longo dos anos a uma apneia obstrutiva do sono, tá certo? Mas essa é uma das possibilidades de manifestação clínica, que é você ter pouquíssimos sintomas. A segunda possibilidade é você ter um sintoma que predomina a insônia. A tua queixa maior ser, tenho dificuldade de dormir e de manter o meu sono. Eu acordo várias vezes de madrugada. Eu sinto que meu sono não é reparador, que eu acordo cansada, fadigada, sonolenta, com pouca produtividade, com pouca atenção, com pouca memória. Esse é um segundo ponto de possibilidade de quadro clínico. E o terceiro e grande quadro clínico mais característico, mais evidente, são aqueles pacientes que tem muita sonolência diurna, muito cansaço, dormem em qualquer canto, roncam muito, tem ronco ressuscitativo, como eu já mostrei,
uma falta de qualidade de vida, de desempenho sexual, de dificuldade de desempenho sexual, de ereção, de manter a ereção, sonolência, cansaço, fadiga, irritabilidade, falta de humor pela manhã, diminuição da memória, do foco. Então pode ser taxado como um preguiçoso. E não é. Porque ele, na verdade, não teve o que a gente precisa ter durante a madrugada, que é um sono de qualidade. Um sono não só em tempo adequado, mas em qualidade, certo? No próximo vídeo, para não estender demais eu vou falar sobre diagnóstico da apneia do sono e sobre tratamento, tá certo? Você ficou com alguma dúvida? Quer me contar alguma coisa? Posso te ajudar a resolver alguma situação que tenha dúvida? Me escreva, clique aqui e se inscrever no canal.